Noite, meus amados. Muito obrigado mais uma vez pelo apoio, pela visualização dos nossos vídeos. Se vocês estiverem gostando, louvado seja o nome do Senhor, que vocês possam dar um like e se inscrever se ainda não é inscrito no canal, e estará nos ajudando a propagar esse trabalho, que é um trabalho voluntário, baseado no amor de Cristo, a formar e ajudar os novos pregadores do Evangelho, facilitando a vida, encorajando nossos irmãos que anseiam que o fogo do Espírito Santo arde no coração. Então eu estou aqui com este desejo de ver muitos pregando a mensagem do Senhor, porque sabemos que já é a última hora. E aquele que Deus vocacionou, deu um dom a ele de pregar, que possamos compartilhar com os irmãos que agora estão chegando, estão desejosos de ministrar. E nessa noite eu quero dar mais uma aula para os irmãos, você que está acessando esses vídeos, E quero ensinar a fazer, preparar um esboço. Como preparar um esboço para uma mensagem fácil de elaborar, objetiva e com grande potência para você pregar num domingo. Você que é novo pregador, você que está começando, você pregar num domingo e ganhar almas para o reino do Senhor. E ensinar como pegar um texto da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, e trazê-lo para o evangelismo dos dias atuais. Eu quero passar esse ensinamento hoje num texto, quero preparar esse esboço num texto de Gênesis capítulo 37. A história de José. O sonho de José. Então, em primeiro lugar, o que você deve fazer para preparar esse esboço, para você trazer essa mensagem, é você colocar o título, O título da nossa mensagem vai ser Não desista dos seus sonhos. Amém? Primeiro, o título, Não desista dos seus sonhos. A introdução. Os 5 caminhos que Deus neles vai te preparar para chegar à vitória. Essa é a introdutiva, é a introdução. Então eu vou ler o texto não todo aqui, uma parte, porque o texto é grande, para que você possa entender como fazer e elaborar e ministrar em cima dele, sem se perder na hora da pregação. Você vai separar. O texto diz assim: olha, habitou José na terra da peregrinação do seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, e sendo ainda jovem, o acompanhavam os filhos de Bila e filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícia deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os filhos, porque era filho da velhice, e fez uma túnica de mangas de talar compridas. E vendo, pois, os seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, o odiavam e já não podiam lhe falar pacificamente. Teve José um sonho e revelou a seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Depois disse: rogo-vos, pois, este sonho que tive. Atávamos feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé. E os vossos feixes rodeavam e inclinavam-se perante o meu. Mais à frente. Então disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? Com esse tanto mais, odiavam por causa do seu sonho e de suas palavras. Teve ainda um outro sonho e revelou aos seus irmãos, dizendo: sonhei bem que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante a mim. E contando isso para o seu pai e os seus irmãos, repreendeu o pai e disse-lhe: que sonho é esse que tiveste? Acaso veremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-se perante a ti? Quer dizer, a estrela, o sol
O sol e a lua e as estrelas eram seus irmãos, né? Então, como que você vai elaborar esse esboço para você ministrar? Você vai colocar aí 5 caminhos, é o título, é a introdução. Primeiro caminho que José trilhou é da casa de seu pai para a cisterna, né? Que seus irmãos, os ciumados por eles, pelo amor do pai pelo filho mais novo e pelos sonhos que Deus dera a ele, o colocam naquela cisterna com uma função para tirarem a vida. Essa é a grande verdade. Então você pode acrescentar aí como é que você pode introduzir uma palavra. Você vai ler o texto e vai colocar uma palavra em cima dessa primeiro caminho. São os caminhos que Deus usa para preparar o servo dele para que ele, quando chegar no objetivo, ele valorize aquilo que Deus vai colocar nas suas mãos. Deus, os caminhos que Deus usa, muitas das vezes difíceis, como foi o de José, é para que você aprenda com Deus, não é? Se torne sábio na sabedoria de Deus e valente e persistente, porque para conseguir o objetivo. Porque muitas das vezes as pessoas, quando recebem algo fácil, dado, ele não valoriza. Quantas pessoas, eu vou aqui tirar um pouco do contexto, recebem prêmios de loto, de telecena, mas como ganha fácil, vai fácil. Ele não valoriza aquilo. E assim é a Deus quando chama. Por que eu posso dizer isso? Porque Moisés também foi chamado por Deus e queria fazer a obra da maneira que ele entendia, pelas suas próprias obras ou pela sua própria vontade. Ele poderia muito bem esperar, quando ele descobriu que o seu povo era hebreu e ele era descendente deles, ele poderia esperar se tornar o faraó, que ele era o mascotado dos irmãos, para assumir o lugar do pai. Ele poderia virar governador e libertar aquele povo, o seu povo, né? Mas não era desta maneira, porque Deus não divide a glória com ninguém. Ele iria fazer isso e a glória, o nome dele iria perpetuar. Como ele foi o único, né, faraó que libertou seus escravos. Mas a glória era de Deus. A glória pertence a Deus. Por isso Deus o preparou, mandou ele para o deserto, porque Moisés tinha aprendido todos os trabalhos, todas as técnicas do Egito, né, de ser rei, mas não tinha aprendido como se tornar filho do rei, servo do rei. Por isso Deus o manda para o deserto, permite que ele seja perseguido e vá para o deserto e conheça ali sua esposa e torne uma família e retorne agora manso, humilde, porque ele pergunta para o Senhor: se perguntarem quem foi que mandou libertar o povo, quem eu direi que é? E Deus fala com ele: diz, Moisés, que eu sou. Ou seja, eu sou o Todo-Poderoso. E Moisés agora vai sabendo que ele vai trazer a liberdade daquele povo, mas é no poder de Deus e não no dele, como faraó. No princípio, ele tentou libertar o povo de que maneira? Matando um dos egípcios, aonde ele perdeu. Deus permitiu que ele perdesse a sua glória para que ele descesse aos pés do Deus. Aí ele vai e conhece a Deus e vem para libertar o povo e liberta. E a glória até hoje perpetua na Bíblia, pertence a Deus. Segundo caminho, veja bem, o primeiro caminho foi da cisterna, do casa do pai para a cisterna. Ele ia ser morto. Mas quando Deus te chama, ele te protege. Os irmãos iam matá-los, mas Deus tocou no Rubens, que era o irmão mais velho, que disse: não é bom que derramemos o sangue de nossa família.
sangue do nosso sangue, e protege ele. E aí, nesse momento, a segundo caminho que Deus conduz José para chegar a este caminho da vitória. Da cisterna ao mercado de escravo. Eles viram que estavam vindo uns mercadores de escravo e pegaram José e venderam. E ensanguentaram as suas vestes para dizer ao pai que ele havia morrido. Então, segunda cisterna. A primeira você vai ver em Gênesis capítulo 37, do versículo 1 ao 24. A segundo caminho, a cisterna do mercado, da cisterna para o mercado de escravo, 37, Gênesis capítulo 24 ao 26. Aí vem o terceiro caminho. Veja bem, José, primeiro caminho foi a cisterna. Segundo, o mercado de escravo. Na cabeça de José, talvez ele estivesse dizendo: está dando tudo errado, o que está acontecendo comigo? Eu tive um sonho, Deus me deu um sonho, e por que isso não está acontecendo? Eu estou indo de mal a pior, quer dizer, eu fui para uma cisterna preparado para ser morto, e agora estou indo ser escravo, eu nunca mais verei minha família. Mas não sabia José que Deus estava preparando ele para esta vitória. Os irmãos vão ver logo no final. Terceiro caminho, do mercado de escravo para a casa de Potifar. No versículo 37 ao 28, 36. É interessante, eu acredito que José aí, na casa de Potifar, ele já disse: olha, eu acho que a coisa começou a acontecer agora, melhorei. Mas acontece que Potifar viu algo diferente naquele menino. A presença de Deus era nele. O crente, ele tem uma presença formosa, bonita, porque o Espírito de Deus que está nele reluz a sua luz em todo o corpo, porque o nosso corpo é o templo dele. A mudança começa a acontecer de dentro para fora. Então, José, acredito que ele começou a dizer: agora eu estou na casa de Potifar. Potifar entrega toda a sua casa, toda a economia, toda a administração na mão de José. E a Bíblia diz que Potifar nunca foi tão abençoado como essa gestão de José na casa dele, porque José tinha a bênção do Senhor. E José, um dia, sua esposa de Potifar começa a desejar também pela beleza, a formosura daquele jovem, e parte para cima dele e ele foge deixando a roupa. Motivo para Potifar mandar matá-lo, mas mais uma vez a mão de Deus estava protegendo ele e ele vai para a prisão. Né? Segundo, quarto caminho que Deus conduz a ele é da casa de Potifar à prisão. Parece que agora novamente vai dar tudo errado, vai estar tudo errado. José já deve estar desesperado. Quantas das vezes isso acontece na vida da gente? A gente parece que as portas se fechou, tudo acabou. Então, da casa de Potifar, de escravo livre para a prisão. Gênesis 39, de 1 ao 20. Vejam bem. O crente abençoado por Deus, aonde ele põe a planta dos seus pés, ele dá fruto. José chega naquele cárcere e imediatamente é percebido esse algo diferente na vida de José. E os carcereiros entregam toda a organização, toda a administração da prisão na mão de Potifar. Na mão de José. Então, quarto caminho. José passa a administrar os presos. E ali o faraó, ele tem um sonho. Tudo por Cristo, tudo por Deus. Deus começa a conduzir aquele objetivo que ele quer conduzir José. Para José alcançar, ser abençoado com o sonho de Deus na vida de José. Deus que te chamou, querido, ele vai ser contigo. Enquanto ele não cumprir a sua obra na tua vida, você não vai passar pela morte. Amém? É maravilhoso, querido. É muito bom. Então, ali na prisão, o faraó tem um sonho e os feiticeiros são levados para interpretar, e nenhum interpreta, e era morte para quem não interpretasse. E ali José é levado para interpretar o sonho. E José interpreta o sonho de Faraó. Imediatamente Faraó acredita na interpretação de José, porque aquele sonho Deus deu a Faraó, mas a revelação ele deu a José.
E José veio lá da cisterna com este sonho no coração para ser realizado ali no Egito. E mais uma vez ali José é levado à confiança do faraó. Ele sai da prisão e vai até o palácio, e ali ele revela o sonho. O faraó fica maravilhado com o sonho, porque vai vir uma grande fome, uma grande dificuldade para o povo do Egito, e ele confia todo o trabalho da economia alimentar, os depósitos, as plantações, as hortas, na mão de José para administrar. E a Bíblia diz que o Egito também foi muito próspero, né? Então, da prisão, o quinto caminho da prisão para o maior cargo já assumido e recebido por um hebreu. José passa a ser governador do Egito, né? Um alto cargo. Então a gente começa, nessa parte, começa a revelação. Qual era o propósito de Deus? Era usar José para perpetuar a sua família na face da terra. Porque esta fome ela já estava predita por Deus para acontecer, mas ele tirou José, a mão de Deus tirando José lá da casa do pai dele, passando por esses caminhos difíceis para José aprender a trabalhar. Quando José chegou a governador, ele foi o melhor governador dali. E a Bíblia diz que ele morreu aos 110 anos e foi embalsamado como um egípcio. E ali ele resolve a situação da fome. A família dele vem comprar alimento, você vai estudar e você vai poder, né, esmiuçar isso aí. Então, Deus usou José para que ele perpetuasse sua família não morresse, porque iria morrer, mas Jacó era homem de Deus. O que eu aprendo com esta passagem de José? Nós estamos caminhando, querido, para o dia do Senhor. E aí você pode ler Apocalipse capítulo 15. A Bíblia diz que Deus está dando tempo por amor às almas que ainda não se converteram, para que se convertam. E Deus, você pode usar as pessoas que estão no culto e usar esse termo. Você não entrou hoje aqui porque você quis. Você entrou aqui porque Deus te chamou. Hoje o Espírito Santo trouxe a este lugar. Porque Deus quer falar contigo. Deus vai te usar como usou a José para perpetuar a tua família. Porque a Bíblia diz que no dia do Senhor ele virá com um juízo. E ele irá destruir todos aqueles que não deram ouvido à sua palavra. Todos aqueles que não creram no Filho de Deus Altíssimo Jesus. Que a Bíblia diz que ele deu o seu Filho para que todo que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos, você nessa noite que entrou por aqui, veja bem, a finalização, a conclusão. Esta é a conclusão. Você que veio a este culto hoje, você veio trazido por Deus, você não veio pelas suas próprias mãos. Eu quero dizer para você que foi um convite especial para que você seja o mentor da perpetualidade da sua família, porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 15, do versículo 5 em diante, que virá sobre a terra, sobre os ímpios, porque a igreja de Cristo já estará com o Senhor na glória. Virá os 7 flagelos de Deus, né, que serão lançados sobre a terra e destruirá todo o ímpio, mas eu e você e sua família estarão na glória para sempre com o Senhor. Esta é a pregação, é o esboço. Eu vou deixar ele escrito embaixo do vídeo para que você copie, para que você aprenda. É fácil, não é difícil, basta que você tenha calma. Eu peço mais uma vez, agradeço a você por ouvir esse vídeo, dê um like nele para ajudar ele a propagar mais. E que Deus te abençoe. E sou grato, porque eu sei que você vai ter
aproveitamento neste texto. Depois estaremos fazendo outros para que você tenha esboços assim fáceis, trazendo o texto do Antiga Aliança para a Nova. Viu como não é difícil? Basta que você confie no Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, e sei que posso contar com vocês. Que a glória do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém?